Do que é o chá? De Camomila, mel e baunilha e baunilha infusions. infusion. Da Twinings. É Twins ou é Twink? Twink é outra coisa, né? Vamos apresentar primeiro o que a gente tem. Tem chá de camomila, mel e baunilha, pão de Pão de queijo, queijo feito pela air fryer, por mineiras. E bolo de que é o bolo? bolo de fubá, Tá. feita por mim. Feito pela Giovana. E tem também o café. Esse daqui é café, esse daqui é água, tá? Pro chá. Água para o chá. Então a conversa vai ser longa. Bem-vinda ao episódio de hoje. A gente precisa também contar que o cenário mudou, mas é só pro vídeo de hoje que a gente decidiu vir comer enquanto a gente conversa, porque não deu tempo de almoçar. Então, mas no próximo episódio a gente estará no lugar de sempre, que é o chão da casa da Giovana. No próximo eu não sei, mas algum outro a gente vai voltar lá pro escritório. Acho que é o próximo já, né? Mas é isso, amiga. Tô ansioso pra provar o seu bolo pela primeira vez. Nunca comi porque você nunca fez um bolo pra mim. É a primeira vez que eu faço bolo pra você, né? Acho que faz tanto tempo que eu não faço bolo que eu nem lembrava como que era. É a receita da minha mãe. Não, mas tá bem... Ah, então eu não vou poder falar mal. E mesmo que esteja ruim, você vai falar que tá uma Tá uma delícia. delícia. Essa é a receita de mãe. Ó, tá bem alto. Mas o que é o bolo? Qual é o sabor? É de fubá. Ah, fubá. Eu adoro- sabia que você comia fubá. Eu gosto de bolo, tipo assim, sabe aquele bolo de café? Uhum. Bolo de casa, sem frescura? Eu não sou muito fã de bolo muito recheado, não. Não tá bem bom? Aquele bolo muito cheio de frescura não me pega, não. Como é que você fez? Vai querer a receita do bolo? Não pode passar? Pode. Só porque é da tua mãe? Coloquei tudo no liquidificador, misturei. Não, mas tudo o quê? Fubá, ovo, não usei leite, usei água, Uhum. um pouco de óleo, que vai óleo para o fubá não ficar seco, e uma xícara de farinha. São 2 de fubá e 1 de farinha. Uhum. Pra ele não ficar muito seco, porque senão fica aquele fubá bem seco. Daí bate tudo no liquidificador. Tudo no liquidificador. Tem quem gosta de fubá seco, né, de bolo mais seco. Eu, particularmente, coloco uma farinha pra dar uma quebrada. Uhum. Daí bate tudo no liquidificador, No coloca liquidificador. no forno, a quantos graus? Pré-aquecido. 180 graus. Eu não pré-aqueço nada, eu coloco Não? tudo junto. É que dizem que quando não pré... Eu tô falando aqui como se eu já tivesse feito alguma coisa. Mas é que dizem que quando não pré-aquece o forno, não dá tempo do forno esquentar e daí o bolo fica solado. Mas o teu não tá solado, Mas tá o bem meu, bom. eu pré-aqueço... Enquanto eu tô untando só, eu já vou ligando o forno. Então, se isso é pré-aquecer, eu pré-aqueci. Tipo, Não, mas- enquanto eu tô finalizando ali, só untando a forma, Quanto tempo fica? Tipo, fica uns 40 minutos. só pré-aquecendo. Não, assando. Então, pré-aquecendo, quer o café? Pré-aquecendo ficou uns minutinhos. Eu adoro o Ângelo. Ó, vou te ensinar como é que faz. Ah, Aperta aqui. Prazer. Ah, sim. Isso daqui não é uma garrafa, eu não tenho garrafa de café. Isso daqui é onde eu tomo chá. Mas você faz isso daqui, ó. Uhum. Palmas. Tá Amei, vendo? amiga. Uma delícia. Nova tecnologia. Ó, eu terminei de ler o Rainhas da Noite, do Chico Felitti, que é um livro que eu acho que ele lançou em 2022. E tem imagens, ó. Essa época aí, eu não li esse livro. Eu tenho também, a gente comprou junto, inclusive. Porque a gente compra livro, eu e o Ângelo, a gente compra às vezes o mesmo livro. Só que o Ângelo, ele não lê, né? Eu não sei, eu acho que ele pula a página e vê o resumo na internet. Porque no dia seguinte ele fala, amiga, acabei. Que horror, né? Destruindo minha reputação Eu tenho ódio assim. mortal, porque eu me sinto assim uma besta. Eu falo assim, gente, como é que ele consegue ler tão rápido? Me diz, como é que você faz isso? Eu tenho traumas também. Tem um outro livro que eu trouxe aqui para falar sobre leituras que a gente ficou de ler juntos. Até hoje a Giovana não leu. Me deu o calote. Foi ela que trouxe a indicação do livro. E aí eu li o livro e ela não leu porra nenhuma. E ela Mas eu li vem com mais essa da metade. desculpa. Mas, amigo, acho que já faz uns 3 meses. Faz, eu isso. preciso começar a ler de novo, porque provavelmente eu já não lembro mais da história. Mas esse livro que ele vai falar, a gente viu que saiu o box, né?
que ele dividiu. O livro vamos é tão falar grande. já, não vamos ficar aqui fazendo Vai. suspense. É Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Conta do box. Tem um box, a gente viu ontem na Martins Fontes, que tem um box que dividiram em três Eu amo a livros. Giovana, ela vem falar assim, eu não vou falar o nome da marca porque não tá pagando e não sei o quê. Aí depois de 2 segundos ela já tá falando o nome de outra marca, que é uma livraria. Mas a Martins Fontes é legal a gente falar, né? Livraria de rua, eu sempre vou falar o nome. Mas a Martins Fontes é uma livraria de rua? Inclusive, conta quem a gente encontrou lá. Eu não encontrei nada. Tava o Pedro Bial lá. Não, daí eu peguei e falei assim pro Ângelo, o Pedro Bial parou do lado do Ângelo, do lado. Daí eu conversando, né, assim, com o Ângelo e tal, né? Daí eu falei assim pra ele, você viu que o Pedro Bial tava aqui? Ele falou, onde? Onde que eu não vi? Eu falei assim, amigo, ele tava do teu lado. Daí ele falou assim, mas ele é alto? Eu falei assim, ele só tem 2 metros de altura. Ele é enorme e ele não viu. Não vi mesmo. E a galera que passava falava assim, é o Pedro Bial? A galera que tava passando entre nós. Mas sabia que muita gente não gosta desse livro aqui? Porque... Você sabia Por quê? que a galera não gosta? Então, hoje em dia, eu acho que a gente passa por um problema que é, se você não gosta de spoiler, é difícil você não acabar caindo em algum conteúdo da internet. Então, toda vez que eu tô lendo um livro, eu não posto e eu também nunca comento nada que tô lendo, porque senão o algoritmo começa a me enviar spoiler, porque as pessoas criam conteúdo sobre. Então, primeiro eu li o livro todo, e aí depois eu fui ver o que as pessoas estavam dizendo a respeito, as resenhas e tudo mais. Porque eu particularmente gostei muito da história. E daí eu descobri que existem algumas questões que por exemplo, a autora, ela não acredita em psicoterapia. E aí o rumo que o livro segue, enquanto a carga emocional e sofrimento dos personagens, foi o que fez com que muita gente, tem um argumento que fala que o livro ele não tem função nenhuma, além só de, porque o personagem principal, ele sofre as coisas mais brutais e o negócio ele só vai escalando. Tipo assim, não tem uma pausa. E aí também tem uma questão que o personagem principal, ele, não busca tratamento. Daí tem aqui uma parte do livro que você meio que junta os pontos do porquê que ele nunca se trata. Mas eu não vou te dar o spoiler. Mas você viu na internet que a autora não acredita em terapia? Ou você viu através da história contada? Porque talvez dentro daquele contexto do livro faz todo sentido ele não acreditar em terapia. Não, é de entrevista da autora mesmo. Ai, nossa. Daí, ficou um pouco essa coisa. Aí, tem um pouco dessa relação dúbia, né? Porque, por exemplo, algumas críticas que eu vi, as pessoas criticam muito sobre algumas cenas que é do personagem principal se automutilando. E é extremamente descritivo. E daí tem gente que fala que é quase como se fosse um tutorial de como você faz isso. Só que, por outro lado, eu penso também que pessoas que querem fazer isso, elas não precisam de um tutorial. Então, às vezes, eu acho que é um pouco de exagero também. Então, assim, é complexo. Mas como que você vai contar a história de um personagem se você não passa por esses pontos? Por exemplo, tem vários personagens que cometem suicídio, por exemplo. Daí você vai falar, não tem como você não passar por aquela parte do livro sem contar o porquê que aquilo aconteceu, o que levou ele. Então, assim, é livro. O livro representa a vida. É que eu acho que a questão também não é essa. É que eu acho que a questão do rolê como um todo não acho que os livros tenham que ser utilitaristas e funcionais, mas eu acho que é um pouco a relação de como ele não constrói para lugar nenhum além do sofrimento, entende? Ele não tem uma reflexão social ou ainda individual ou qualquer coisa nesse aspecto. Essa é a grande questão. E eu falo isso
num lugar que eu gostei da história, tipo, mas eu também consegui entender as críticas, sabe? Nesse sentido. Então, é muito maluco, porque primeiro eu li o negócio sem saber absolutamente nada. E daí, depois, quando eu vi algumas pessoas comentando, eu não fiquei absorvendo também, porque senão a gente vai ficando meio louco. Eu só entendi que, tipo, ok, talvez o livro ele não seja tão aclamado assim quanto eu achei que ele era. Eu gostei da história, só não terminei mesmo porque ele é muito grande e eu me perdi na história. Fiquei um tempo sem ler, e daí quando eu voltei eu tava mais perdida do que... Eu li, o livro, eu acho que ele tem quase 800 páginas, né? Por isso que dividiram em 3 volumes. Em 4? Em 4? É. Nossa. É 4 bem curtinhos. Ó, o livro tem quase 800 páginas, mas esse é um dos motivos pelos quais eu li o livro rápido. Eu acho que eu li o livro uns 15 dias, mas é por isso, porque senão você se perde na história, então... É uma história bem densa. Mas a autora escreve muito bem, assim, eu achei a leitura muito gostosa. Eu lembro que eu gostei dessa história é como ela toca em questões por exemplo, da vida adulta, do início da vida adulta, porque ela acompanha esses personagens até a vida mais madura, vamos dizer assim, né? Começa as questões da vida adulta, a falta de responsabilidade, depois passa para a necessidade de responsabilidade, e aí vai tendo uma narrativa construindo, e muita gente vai se identificar. Mas vamos voltar pro da Rainhas da Noite? Vai. Não, é isso, Rainhas da Noite é um livro que conta a década de 80, 90, e tem a intenção de contar a história de 3 travestis que elas dominaram as ruas de São Paulo. Elas eram cafetinas, falando o português bem claro, mas elas meio que galgaram esse espaço e, enfim, conquistaram ali. E, cara, é muito maluco, assim, porque ao mesmo tempo que não é um livro que tem a intenção de contar um monte de violência, a vivência dessas pessoas passava por violência constantemente. Elas trabalhavam na rua, né? Então você imagina se hoje você fala sobre as questões de ser trans, de ser travesti no Brasil de hoje, imagina isso na década de 80. Então, o quanto eles não sofreram de violência, não só a violência física, mas a violência social. Eu não li também, como eu falei. Amiga, fala de um que tu leu. Vocês vão achar que eu sou uma completa idiota. Não, fala de um que tu leu. Traz aí um que tu leu. Mas calma, deixa eu falar. Mas isso daqui é da Rainha da Noite, também passa muito na Rua Augusta de São Paulo, né? Então também acho que fala muito da questão da Rua Augusta, que era um ponto de prostituição, que provavelmente de balada e tudo mais. Não, isso aqui é antes. Fala do centro, aí fala da República, que é centro, mas não tem Rua Augusta ainda forte nesse sentido. A Christiane Jordan, que é uma delas, dessas 3, ela foi meio que tipo a primeira que ultrapassou linhas imaginárias, porque era muito concentrado tipo ali na Praça Roosevelt, ali na República e afins. E aí ela foi para outros bairros, tipo Higienópolis, ela ultrapassou um pouco ali, que ainda é uma região bem central, mas é mais ali. Mas ainda não tinha Rua Augusta, não. Mas tinha sim. Aquela que vai destoar, né? Tinha sim, mas num outro contexto, talvez. Mas tinha, porque a Rua Augusta, o auge dela foi... Mas isso quando? Foi na década de 80. Na verdade, 70, 80, 90 ela começou acho que 90 ainda também estava mais quente. Porque início dos anos 2000 começou a... Uma outra coisa, aqui, a Jacqueline Welch, que a galera chama de Jacqueline blá blá blá, ela tinha o bordel dela, que também era a casa, mas tipo, era o bordel, na Consolação. Então, tipo, acho que era tudo meio ali aos arredores, mas pelo menos não tem uma parte que fala da Rua Augusta específica. Entendi. Mas o que eu lembro dessa época, assim, da década de 90... A Giovanna já tinha 30 anos. Início dos anos 2000... Acho que é mais início dos anos 2000 que passava. Eu assisti uma vez acho tipo um Globo Repórter, mas não era Globo Repórter, mas só para vocês entenderem, que contava a história da prostituição. E tinha um lugar na Consolação, se eu não me engano, que era um prédio, que ali era um prostíbulo. Então, assim, era um prédio que todos os andares, todos os lugares eram um prostíbulo gigantesco, e ali tinha cafetina, ali tinha morte, ali tinha de tudo que acontecia naquele lugar. Mas cafetina não é crime?
Cafetina é crime, é. Então, mas daí, como é que eles tinha, passavam? por exemplo... Tipo, essa... O Gugu não foi, não, entrevistar lá entendeu? Uhum. Como é que passava? Passava. É outros tempos, né? Era outros tempos. Então é isso, gente. O Minha Vida Pequena eu terminei há mais tempo. Era tipo mais... Quando é que a gente leu? Em janeiro, eu acho, né? Janeiro. Começo do ano. A gente não, né? Esse aqui eu terminei semana passada. Vai, conta um que você leu. Tô lendo Madame Bovary. Esse livro aqui é bem interessante. Por quê? Eu comecei a ler ele na escola. Eu não tive saco. Mas hoje eu entendo por que eu não tinha saco. Porque eu não me identificava com a história. Eu não me conectava com aquela história. Depois que você vai tendo vivência e tudo mais, você vai vendo que muitas coisas que falam aqui no livro, você acaba associando à sua própria vida. Por exemplo, a vida que eu falo geral, da idealização do relacionamento perfeito, quanto a gente idealiza, quanto a gente sonha e o quanto a gente se frustra por amor. Eu ainda não cheguei na parte da traição, eu parei na parte que ela fica grávida. Mas eu já contei. E o Ângelo já contou, e não tem problema, porque uma vez eu li uma entrevista do Karnal falando sobre clássicos, e a pessoa falou assim, não me dá spoiler. Mas ele falou assim, é um clássico, isso tá em todos os lugares, então assim, você vai ter spoiler o tempo todo. Então não tem problema em me contar, porque eu acho que cada um vai ter uma percepção e uma visão única, sua, íntima, em relação a essa história. É que a questão não é a história inédita, né? A questão é a sensação que você adquire, né? A reflexão social. Esse livro aqui é o que eu tô lendo agora, mas esse livro também, esse daqui tá para os franceses, assim como essa de Queiroz e o Primo Basílio tá para os portugueses. Esse livro aqui é o meu livro preferido de todos os tempos, que é o Primo Basílio. Foi o primeiro romance de literatura clássica que eu li, muito por conta da música da Marisa Monte. Canta um pedacinho. Amor, I love you. Amor, I love... Vai. Amor, I love you. Amor, I love you. Daí aquela parte em que fala da carta, tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente, bababá, era do livro. Daí, naquela época, minha professora de português, olha que sacada que ela teve. Ela trouxe aquela música, ela aproveitou, vou ensinar esses despirocados a gostarem de ler. E aí ela trouxe a música e falou, olha, essa música é uma carta que escreveu para Luísa, bababá. E aí eu fiquei apaixonada por esse livro. Lá na época da escola. Na época da escola. Eu quero até reler ele depois de Madame Bovary, porque a minha cabeça mudou muito, né? De lá para cá. O Madame Bovary, eu li na época da faculdade. Foi o primeiro livro que a gente leu nas aulas de literatura, que, enfim, a professora cobrou. Gostei muito também. Mas o Primo Basílio nunca li, não. Leia que você vai gostar muito. É sobre muito. o quê? Sobre um primo. Sobre Basílio. Um primo, é o Primo Basílio. Ela se apaixona pelo primo. O que significa ela Basílio? É casada. Basílio é uma região da Basílica. Uma igreja. Então, ela se apaixona pelo primo. Na verdade, ela já tinha um caso com o primo. Tinha um caso não, tinha aquele amorzinho. Mas o que mais me choca nesse livro é que, por exemplo, ele fala sobre os contatos íntimos que ela tinha com as primas. Contatos íntimos mesmo. É quase isso. E como aquilo era normal, era considerado bonitinho, era considerado, sabe, fofinho. Porque tem aquela questão machista, né? Que o homem olha com duas mulheres, enfim. E aí ela casa com o cara, e aí o primo volta depois de um tempo, e ela fica completamente perdida por esse primo. Mas, como toda boa história, tem uma empregada chamada Juliana, e ela descobre, ela pega essa carta, e ela começa a chantagear a personagem. Então ela chantageia e ela começa a fazer a personagem, a patroa, virar empregada. Então ela pede para a empregada, quase que Avenida Brasil, te lembrou alguma coisa? E aí ela faz a empregada, ela servia a empregada. Então assim, é um livro realmente assim, eu ficava morrendo de raiva da Juliana quando eu li esse livro. Mas aí tu era criança.
Não, eu era Adolescente. adolescente, devia ter uns Ah, tu fazia 17 aí já, anos. não é? É. 30 e Ai, poucos. o povo vai pensar. Mas vamos falar sobre essa questão de idade também, ó. Outro livro que eu trouxe, ganhei da Giovana, inclusive, esses dias passados, é esse aqui, ó. Não só eu que começo a ler coisa e não termino, fica aí a dica. Então, As Aventuras de Tom Sawyer. Esse aqui é considerado um clássico também, não é, amiga? É. É do Clube de Literatura Clássica. Porque é desse autor que se chama Mark Twain. E daí, mas é que falou essa coisa da idade, né, que você leu quando você era adolescente e tudo mais. E eu tenho uma sensação que eu acho que se eu tivesse lido esse livro aqui quando adolescente, eu acho que ia fazer mais sentido. Em resumo, As Aventuras de Tom Sawyer conta a história do Tom e basicamente ele prega peças em todos os colegas. Então, por exemplo, ele não gosta de estudar, ele gosta de pescar, ele, enfim, faz coisas de criança, né? Ele gosta mais de passar o tempo dele brincando, e daí é um livro que, de certa forma, acaba tendo toda uma religiosidade. A família espera que ele vá na igreja e aprenda a fazer orações e tudo mais. E daí essa história não me pegou muito, ó. Eu li 86 páginas, iria começar agora o capítulo 11, e ficou. Daí eu acho que também ser adulto, funcional e ler livros que você gosta é também abandonar leituras, eu acho. Eu vou trazer outro livro aqui, que esse foi meu marido que me apresentou, que é o Isaac Asimov, que é a Fundação. São 3 livros da Fundação, depois ele tem outros livros, Eu, Robô, aquele filme, sabe? É dele, não sabe? Então procura aí. É uma trilogia, é muito legal isso daqui. Mas tu leu isso aí? Eu li os 3 livros. Esse daqui tá os 3 junto, mas eu tenho também o box, que são 3 livros. Ele fala muito sobre como o ser humano destruiu o planeta Terra e começou a habitar. Isso aqui é 1000 e tantos anos, 2000 e tantos anos para frente. Mas a história é fictícia. É história fictícia, mas o mais louco disso é que é um livro que foi escrito na década de 40. Uhum. E se você ler ele hoje, você vai encontrar muita coisa que aconteceu. Uhum. Então, assim, é muito doido. Inclusive, essa questão de o ser humano começar a buscar a vida em outros planetas, porque tá na cara que vai destruir o planeta Terra. Aqui ele já fala muito sobre isso, sobre colonização em outros planetas e tudo mais. Então, assim, é um livro muito interessante porque você tem uma projeção futura, não só daquela época para hoje, mas eu acho que de hoje para um tempo não tão distante assim. Então, mas daí esse é um ponto que eu acho que um dos motivos pelos quais eu não gostei muito do Tom Sawyer, muito pelo tom da história fictícia. Eu não sei se esse tipo de história me pega mais. Tipo, eu tenho amigos da faculdade, amigas da faculdade, que só leem fantasia. Tipo assim, o prazer, o deleite delas é ler fantasia. Ah, e a história dos lobos que a personagem que é um lobo encontrou, sabe? Fantasia, bem fantasia. Cara, eu não consigo ler essas coisas. Eu não gosto de ler também esse tipo de livro, mas, por exemplo, Então, esse em específico, que é ficção científica, ele me pegou pela construção, pela grandiosidade da narrativa. Inclusive, a Apple TV, ela fez essa série, só que ela colocou o personagem principal, ela colocou uma mulher. Então, me descaracterizou um pouco o livro, eu achei. Então, assim, para mim não fazia muito sentido assistir a série. E também coisa que é adaptada, eu meio que fico assim, porque eu falo: "Caramba, eu já construí tudo na minha cabeça, já imaginei os personagens", daí quando você assiste parece que destrói tudo que você tinha construído na sua cabeça. Então eu procuro não assistir, a não ser que eu não tenha nenhuma conexão com o livro, assim, sabe, tipo, li só por sei lá, só por ler. Mas tem algum livro que tu lê só por ler? Tem, Agatha Christie. Eu adoro Agatha Christie, eu acho que é um livro que você Ai, amiga, eu trouxe Eu não um trouxe também. aqui, mas eu Não, eu tenho não coleção de Agatha Christie. Eu trouxe um que também eu comprei por causa das figuras e eu li esse livro enquanto tava, tipo, qualquer coisa. Tipo isso que você tá falando, ler por ler. Era uma vez os contos gays da Carochinha.
É um autor que ele pega contos clássicos e subverte para o mundo gay. É. E tem umas imagens também, melhor não mostrar, porque talvez caia o vídeo. Mas tem umas ilustrações e tudo mais. E aí eu comprei porque eu pensei, eu acho que todo homem deveria ter um livro desse na sua casa. Daí eu comprei por causa disso e aí acabei lendo. É um livro curtinho e são vários contos. Inclusive, olha que tem essa parte, ó. Nossa, isso é muito antigo. Formulário para cadastro, ó. Para receber nosso catálogo de lançamentos em envelopes lacrados, opacos e discretos. Vamos mandar carta pra a ver ficha se esse abaixo e endereço ainda envie para a caixa funciona. postal. Não sei se, você se considera gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual, simpatizante, outro. Você gostaria que publicássemos livros Cara, isso é muito sobre antigo. autoajuda, biografias, literatura erótica, política, psicologia, saúde, religião, Meu, viagens? isso é muito antigo porque ainda tem simpatizante. Escuta. Você já leu algum livro das edições GLS? Qual? Quer dar a sua opinião? Você gostaria de nos dar alguma sugestão? Você sabe que GLS é a abreviação do meu nome, né? Sei, Giovanna Lucato. Sevilha. Tô ligado. E daí, pra mim, é isso. Eu tive esse livro de, assim, ler só por ler. Mas também, dentro desse rolê das minhas leituras, é que eu voltei mesmo a ler, especialmente por prazer. Não faz tanto tempo, foi depois que eu terminei a faculdade. Porque eu acho que no tempo de faculdade a cabeça ela vai dando uma fritada, assim. E daí, eu voltei a ler com mais frequência. E daí, hoje em dia, eu percebo que eu já sou bem mais chato, assim, tipo, por exemplo, esses livros de ficção, romance, então, por exemplo, uma saga, tipo, vou ler Senhor dos Anéis. Eu não tenho muito mais esses interesses. Não é por isso, é porque eu não tenho mais o interesse na narrativa. Também não tenho. Eu acho que isso fazia muito sentido, é que nem Harry Potter. A pessoa vai me cancelar agora. Eu acho que Harry Potter... Quem é você pra te cancelar? Ninguém te conhece. Não, calma, vai, não fala assim. Que a galera, claro que conhece. Você que tá assistindo esse vídeo, você sabe quem eu sou. Mas eu acho que Harry Potter fazia muito sentido pra mim quando eu era adolescente, né? Que eu sou da primeira geração de jovens leitores e fazia sentido. Eu acho que se eu ler agora vai ser muito nesse ponto de entretenimento, sabe? De tô ali, quero ler uma coisinha tranquila, que eu não preciso pensar muito. É Harry Potter. Uhum. Agora tem outro livro também, que inclusive esse eu terminei hoje e o Ângelo também. Porque senão eu ia pular no pescoço da Giovanna, porque a gente comprou essa merda juntos. Não, esse é bem fininho, mas ele é bem, assim, a gente ficou meio chocado com esse livro aqui, que é o Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Falei certo? Fyodor? Se estiver assistindo, Fyodor. Dostoiévski dos mais íntimos. Eu tenho um com autógrafo, ó. Ele podia autografar o nosso, né? Ele podia. O Ângelo falou assim pra mim, eu posso contar? O Ângelo falou assim pra mim, será que ele tá vivo? Daí eu falei assim, amigo, ele já morreu faz tempo. Daí ele falou assim, foi pesquisar. Ele falou, nossa, ele é de 1800 e alguma coisa. Ele morreu em 1880 e eu perguntando e poucos. se ele tá vivo. Pois é, então, não tá. Mas, ó, a gente comprou Noites Brancas e a gente comprou também, o meu ainda tá lacrado, não abri. Você abriu o seu? Ainda nem não, trouxe. não trouxe. É o Memórias do Subsolo. Por quê? Porque eu já tava meio afim de ler o autor há um tempo, né? Todo mundo fala, é um clássico, tem que ler, não sei o quê, piriri pororó. Não sabia do que se tratava, aí eu fiz algumas pesquisas e também falei com alguns amigos, eles recomendaram ou Noites Brancas ou Memórias do Subsolo para iniciar. Daí compramos os dois e daí lemos já o Noites Brancas. É realmente um livro bem curto, conta a história de um homem que se apaixona por uma mulher em apenas 4 noites e também é considerado uma novela, mas é um romance, né? Uma novela, um romance-novela. E o Memórias do Subsolo não faço a mínima ideia do que se trata, então ainda quero começar a ler esse. Mas uma das coisas que tem me pegado muito sobre essa coisa de ler livros no geral são livros que de alguma forma tenham, tipo, vivências das mais variadas.
Mas que você possa trazer para sua vida, agregar valor à sua vida, alguma coisa assim, ou uma reflexão, alguma coisa Não, assim? acho que quando envolve vivência vai envolver reflexão, mas eu acho que por exemplo, Rainhas da Noite não é uma coisa que tem a minha vivência, mas eu me sinto feliz de, sendo uma pessoa da comunidade, poder, tipo, acessar uma Essa coisa. informação, né? Exato. Então eu acho que são coisas que me pegam bastante. Tipo, o Dostoiévski, pelo que eu li no Noites Brancas, tem muito uma coisa de, por exemplo, essa coisa da reflexão do eu, do social. Uhum. Acho que tem muito desse rolê. Uma Vida Pequena, eu acho que também traz um pouco disso, mas aí hoje em dia eu tenho uma relação meio dúbia com o livro, porque eu sou altamente influenciável. E eu fiquei meio assim, de até contar que eu já li, que eu gostei da história, né? Então, enfim. Hipócritas. Prazer. Prazer. Hipocrisia. Falando em literatura russa, tem esse daqui que é Almas Mortas, do Nikolai Gogol. Sim. Esse livro aqui é muito interessante porque... Dá pra ver que a Giovana leu 3 páginas. Olha onde que tá o Não, marcador. eu só coloquei o marcador, gente. Eu só guardei porque é o marcador que veio com o livro. Ai, lindo. Deixa eu ver. Agora não vai ver. Não vai ver. Mostra o livro. Esse livro aqui ele é muito interessante porque na Rússia dessa época... E quando? De que época? Ai, você me pegou agora. Não é a mesma época do Dostoiévski? Um pouco antes O do Dostoiévski é Dostoiévski. 1830 e poucos, 40 Aí e no poucos, livro 50 e falou que poucos. o Dostoiévski se inspirou no Gogol. Que ele foi um dos primeiros a romper com essa coisa do lirismo, do romantismo e tudo mais. O Dostoiévski... Então deve ser 1800 e alguma coisa também. O do Dostoiévski, esse livro aqui, que é o Noites Brancas, é de 1800 e... Quando eu achar, eu falo. Tá vendo? Não, é que essa é a primeira coisa que tem no livro. Então, mas esse também é mais ou menos desse período, porque ele rompe com aquela coisa do romantismo, né? Enfim. Entra mais o existencialismo. 1848, ao Noites Brancas. Mas eu digo que é de várias épocas, por quê? Porque tem livro de 50 e poucos, 60 e poucos e assim por diante. Então... Inclusive, Gogol, ele fez um manifesto, né? Porque a Rússia... enfim, vivia um momento bem complicado naquela época. Ele fez um manifesto político que o Dostoiévski leu e foi preso por conta disso, né? Sim, sim. É o que conta Ele tá aqui rindo porque eu engasguei no Dostoiévski? Não, amiga, eu acho que teu russo tá muito bom. Parabéns. Parabéns. A galera aí desse livro também tem nomes bem diferentes. Porque... O nome da personagem do Noites Brancas é Nastenka. Nastenka. Por que almas mortas? Você sabe por que almas mortas? Eu não sei, amiga, por quê? No censo, na Rússia dessa época, eles demoravam muito para fazer o censo. E eles comercializavam literalmente as almas mortas dos escravos, porque o censo ele demorava para atualizar. Então ele como se ficasse com aquele dinheiro empatado. Então eles negociavam, valia. Então o personagem ele sai comprando essas almas. Na verdade, é um livro que toca o dedo na ferida numa questão social, enfim, é um livro bem interessante. Não vou dar spoiler, porque esse daqui realmente vale a pena você ler. Dos livros também que envolvem esses aspectos sociais, a gente tem os do Edward Lewis. Eu trouxe 2. Aprendeu a falar, né? É assim que fala, não sei como é que fala. Acho que provavelmente tá bem errado. Eu trouxe o meu também, que é o Mudar Método. Esse daqui foi o primeiro que a gente leu. Que a gente comprou. A gente podia fazer um clube do livro, né? Tem tantos, eu não tenho essa. Não, mas o nosso, eu ou você, porque a gente já tá praticamente num clube do livro, né? A gente tá lendo a mesma coisa. O Ângelo me indicou. Ah, é verdade, acho que eu li um pouco antes, daí eu te indiquei esse. Eu fiquei chocada com esse livro, assim, porque realmente eu me identifiquei muito com a história. Eu não sei se todo mundo que vai ler esse livro vai falar a mesma coisa, mas de fato eu me identifiquei porque as questões dele, muitas das questões dele são as minhas questões, ou foram. É que no final das contas todo mundo ficou com essa sensação, por quê? Porque somos todos pessoas do interior que queríamos vir para a cidade grande. Em teoria é isso. Não, mas assim, bate em muitas coisas, né? A dor de ser uma pessoa que não se identifica com o social ali que está inserido quando nasce, a percepção que o autor tem sobre como a cidade que ele nasceu era uma cidade na sua maioria classe operária, e aí toda
essa repetição de miséria, pobreza, todo esse rolê. É um ator francês, e o livro tem esse nome porque ele fala sobre como ele fez um processo consciente de mudança da forma de falar, se vestir, mudou o nome, mudou absolutamente tudo para tentar pertencer a uma outra classe. Nossa. E é bem maluco, assim, na época me impactou bastante também. Mas, já que a gente também tá aqui falando sobre isso, depois desse, eu li também O Quem Matou Meu Pai, que é esse daqui. Esse, não sei se você tem. Esse É bem não. curtinho. Obrigada. Ganhei um livro. Não, de nada, amiga. Qual que é o... Não, leva o foco. É isso que é. Bom, tem esse daí, que é o... Também, e eu também li aquele que ele conta a história sobre a mãe, só que eu li aquele só no Monique, digital. né? Eu não lembro o nome, mas aquele que eu li só no digital. É que são livros bem curtinhos. Mais uma coisa que, enfim, o autor tá super bombado, ele veio pro Brasil esses tempos passados, fez umas palestras, assim, não sei se foi palestra, uma roda de conversa, fez algo desse tipo. Ele tá super bombado, ele tá super no direito dele de lançar coisa. Só que eu acho que quando você começa a contar muito a tua vida, igual a galera que é blogueira e expõe a vida pessoal na internet e aquele é o produto dela, eu acho que em mim um momento satura. Tipo, o autor lançou um livro novo agora, que tu comprou até. É o Fim de Ed, né? Eles relançaram por essa editora. Não, Não novo. lembro o nome agora, mas realmente Tem mais um novo. E aí, o que ele tá contando? Tipo, traços de uma mesma coisa. Eu acho que tem que dar um tempo para você ler de novo. Esse livro aí, para mim foi muito interessante porque eu tava nessa questão de ficar em rede social o tempo todo, full time. Como todo mundo tá, né, não consegue ler um livro longo. E ele falou um negócio que me pegou demais, assim. Ele falou assim, a única coisa que liberta, e ele tinha isso muito consciente, era o conhecimento. Tanto que ele lia. Você lembra dessa parte? Ele lia pilhas e pilhas de livros. Mas é que ali não era num lugar genuíno, né? Não era num lugar de num querer... desespero, né? Ele achava que ele tinha, e ele era super jovem. O Mudar Método, que é o livro que ele abre, ele ainda é super jovem, amiga. Não, esse ele livro não é antigo. Não, sim, mas ele eu é tô de falando, 92. Ele é super jovem até hoje, né? Mas ele era muito jovem quando ele tava nessa pira de querer ler mais e ter conhecimento. Ele abre... É que esse é o ponto, não é porque Mas ele queria aí- ter conhecimento. É engraçado, ele abre o livro falando sobre prostituição, que ele tava se prostituindo. E daí é muito maluco, porque você, tipo, tem aquele primeiro choque, e daí depois quando ele conta o motivo pelo qual ele tá se prostituindo... Você fica sensibilizado. Eu não fiquei. Cara, ele tá se prostituindo pra pagar um procedimento no dente. Mas isso me tocou num ponto de, meu Deus, eu não tô lendo, o que eu tô fazendo da minha vida? Que pessoa que eu vou me tornar? E daí bate aquele negócio, tipo, eu já tô com 40 e poucos anos e eu não li nada. Sabe aquele desespero? Esse livro me provocou um pouco disso. Tá. Pra mim trouxe outras coisas. O quê? Mas que é natural também, né? Não, é muito dentro dessa questão de, tipo... essa relação de mudança, pertencimento, toda essa coisa, né? É que você tá nessa idade dele, né? Eu acho que também um ponto de, tipo... Claro, a gente não é único e as pessoas passam por experiências bem parecidas, mas é muito maluco, porque conforme eu fui lendo, é como se houvessem respostas de perguntas que eu nem tinha pra minha vida. Tipo isso. Caramba. Então eu acho que, tipo... só que esse é o ponto. Eu gostei muito, me impactou bastante, só que hoje em dia eu não tenho mais saco pra ler as coisas dele. Sabe isso? Eu acho que você, depois que você der um tempo, você vai ler e vai ter outra visão também. Eu Não, acho que precisa dar, sabe aquele tempinho? Vou dar um tempo. Eu não sei se é isso. Eu acho que, tipo, eu não tenho mais saco, porque eu tenho um pouco dessa sensação que é, tipo, é tanto hype, e daí, lança isso, lança aquilo, lança... E assim, ele tá completamente certo. Ele tá vivendo um momento Claro. de glória. E também tem uma questão que eu acho que de algum jeito, ele também... Não um cara, né? Porque já tem esse tipo de literatura há muito tempo, e não vamos colocar tudo na conta dele. Mas, de alguma forma, eu acho que ele também trouxe um pouco de luz para esse gênero literário, que eles chamam hoje em dia de ficção com... Autobiografia.
É tipo quase isso. que um diário. É tipo autoficção de não sei o quê. É porque é isso, tipo, você conta uma narrativa ficcional, mas que ela é parte de uma coisa real. Uhum. E aí também, então, assim, popularizou um pouco esse gênero, tem aos montes agora por aí. E é isso, assim, eu achei muito interessante, mas hoje em dia eu não tenho mais saco pra ler o autor. Eu vou trazer um outro livro aqui que o Ângelo não gosta. Eu já deixo bem claro que ele não gosta, Do que é que é? autoajuda. Autoajuda? Que é Você Pode Curar a Sua Vida através de afirmações e tudo mais, que é da Louise Hay. Mas o livro não é só sobre as afirmações e tudo mais. A Louise Hay ela foi muito importante na década de 80, porque ela foi uma pioneira no trabalho da prevenção e do acolhimento das pessoas com HIV nos anos 80. Não, e aí Então, eu amo que ela traz uma coisa super pesada e fala assim, o Ângelo vai odiar essa coisa, e aí não, o depois livro fala em uma... si são frases, afirmações. Por exemplo, se você tem problema de saúde, é porque o teu corpo está falando, daí ela dá uma frase para você equilibrar isso. E o cuidado com o que eu não você gosto disso fala, aí com o que mesmo, você não. pensa e tudo mais. Realmente. Mas a Louise Hay é uma pessoa assim que ela foi abandonada pelo marido depois dos 40 anos. Ele casou, enfim, ele ficou com uma pessoa mais jovem e falou tchau, não quero mais. Ela colocou tudo que ela tinha no carro. Ela morava em Nova York, ela foi para Califórnia refazer a vida dela. Ela estava completamente perdida. E ela passou a frequentar uma religião X lá, que pregava essa questão da frase de afirmação. Daí ela fez um livrinho azul. E através desse Que livrinho... é esse daqui, ó. As Aventuras de Tom Sawyer. Na Califórnia. E aí ela fez esse livrinho azul com as frases de afirmação, mas no meio do caminho ela teve um câncer. E ela falou assim, agora eu vou testar se as minhas frases realmente funcionam. E ela começou a fazer e ela se curou. E esse livrinho virou assim, best-seller nos Estados Unidos e tudo mais. Mas o trabalho dela no acolhimento das pessoas portadoras de HIV da época, porque todo mundo virava as costas, ela pegou e começou a acolher. Então ela dava um fim digno para aquelas pessoas que estavam já em fase terminal, porque naquele momento muita gente morreu mesmo. Uhum. E ela começou a fazer reuniões na casa dela, da reunião foi aumentando, depois ela estava num um estádio assim, com muita gente, então ela ficou muito... A história dela em si é uma história que eu gosto Deixa eu muito. ver. E daí ela tá viva, essa mulher? O livro é lindo. Não, tudo bem. Mas ela tá viva? Ela morreu faz pouco tempo. É lindo mesmo o livro. Ele é bem Nossa, bonito. essa edição é bem bonita também. Lindo mesmo. É um livro que eu tenho muito carinho, porque em um momento difícil da minha vida, ele me ajudou, sabe? Sim. De alguma forma ele me ajudou. E falando nisso, dessa relação de ajuda e tudo mais, ano passado, logo depois que a minha avó morreu, eu li o Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner, que é este livro aqui, que eu acho que de algum jeito ele passa um pouco por esse gosto de ler livros que, tipo, passam por vivências e coisas desse tipo, tipo do Edward. E a autora, ela é uma mulher americana, só que... Como que chama quando a pessoa... Tipo assim, a mãe dela é coreana e o pai dela é americano. Você sabe como chama? Tipo, eles chamam, tipo... Dupla nacionalidade. Mas eles chamam de uma coisa, tipo assim, não é americano-coreano. Tem um nome. E aí, o que acontece é que, como a mãe dela é coreana, lá nos Estados Unidos existe uma rede bem famosa de mercados. Que vendem muitos produtos que vendem lá na Coreia. Então, o que acontece é que, basicamente, a mãe dela ensinou muito da forma como ela comia, ela trouxe muito isso para a própria Michelle. E aí, para encurtar a história, o que acontece é que a mãe dela morre de câncer, isso com 50 e poucos anos. Clima, né? Morre, tipo, com 50 e poucos anos, assim, e foi muito rápido todo o processo. E aí, por isso que o livro se chama Aos Prantos do Mercado, porque ela fala que quando ela lembra que a mãe dela, tipo, estava viva e, enfim, e ensinou todo o rolê da culinária e tudo mais pra ela, que aí tem essa relação de que toda vez que ela vai numa dessas redes de mercado, ela chora no mercado.
E aí conta um pouco de todo esse processo, assim, tanto da adolescência. E a Michelle Zauner, ela é a vocalista de uma banda bem famosa, chamada Japanese Breakfast, que fez sucesso depois que a mãe dela faleceu. E ela conta um pouco também sobre o processo em que a mãe dela não entendia muito bem o que ela queria fazer e também não apoiava muito. Então elas tiveram esses embates. E aí é muito louco, assim, sobre como ela traz um pouco dessa questão de que parece que de alguma forma houve uma falta ali no processo quando a mãe dela estava viva, essa falta de poder conversar sobre os desejos, os sonhos e todas essas coisas, que também é uma coisa que eu me identifico um pouco, de tipo, é muito maluco, assim, minha mãe mora no interior, não tenho essa relação de falar sobre o trabalho, falar das coisas que eu faço, falar como eu de fato ganho dinheiro, que é de uma forma legal, mas toda essa coisa. Então, é muito maluco, assim. E daí, outra coisa que eu amei muito desse livro é como a autora, ela descreve os pratos. Porque ela descreve que sabor tem, como que é feito o preparo. É tipo, não é um livro de receita, mas ele tem um pouco dessa relação do processo, assim. É muito legal, você deveria ler isso aqui também. Pra você ler esse livro. Obrigada, gente, eu já tô ganhando vários presentes. Depois eu vou passar no seu escritório também pra pegar algum. E para finalizar a minha lista... Não, eu ainda... sua, porque eu tenho mais. É o Foco Roubado, Os Ladrões de Atenção da Vida Moderna. Eu falei tanto desse livro ano passado pro Ângelo, que ele leu também, mas ele não conseguiu terminar de ler. Eu li uma parte. Mas esse livro aqui, ele me tocou... Me tocou, não. Mas antes de você comentar, deixa eu falar só o meu rolê. O livro, eu não achei ele ruim, longe disso. Não é o tipo de leitura que você te pega. Isso, esse é só o ponto. Tá, eu gosto dessas... Não, obrigada. Eu gosto dessas leituras que te trazem uma reflexão, porque, por exemplo, o Foco Roubado fala do tempo que a gente vive, excesso de rede social, como o algoritmo age, como ele é feito para pegar a gente e tudo mais, e o quanto a gente está ficando doente, né, de tanta informação. E tem até uma frase no livro que me pegou bastante, que ele diz que rede social, você se informar em rede social é como se você estivesse bebendo água na mangueira de um bombeiro. Porque é muito... Por causa do excesso, do né? excesso, então isso me pegou bastante. E através também desse livro, eu acho que eu comecei a fazer um caminho inverso, me conectar de novo com a literatura, tentar sair um pouco de celular, de rede social e tudo mais. Ele fala também um pouco da relação da aceleração, que é muito dessa coisa enquanto antigamente o acesso, né, aos jornais e afins, você consumia muito menos coisas num ritmo muito mais... lento. Muito mais lento. E daí ele fala muito sobre como... Então, por exemplo, se antes a gente consumia no jornal, uma coisa que acontece hoje, as pessoas ficavam sabendo no outro dia com o jornal. Aí hoje em dia não, né? A internet, ela acelera muito essa coisa. E aí ele também traz um estudo nesse livro, que é um estudo falando de como que... Não só por culpa da internet, mas conforme o próprio tempo passou, que a gente passou a consumir as coisas tudo de forma mais rápida. E aí... Claro que é uma consequência da tecnologia que avançou e tudo mais. Então, a quantidade de notícias e afins que saem e tudo mais. Porque antes a gente buscava informação, né? Hoje em dia a informação, ela tá ali e você precisa... Aquela sensação de eu preciso estar informado o tempo todo, por essa velocidade. A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele não tem capacidade de absorver tudo isso. E você define o teu estilo de leitura bem como? Eclético. Gibi da Turma da Mônica, não trouxe nenhum? Não trouxe, mas eu tô lendo bastante, assim, clássico. Eu assinei o Clube de Literatura Clássica, então eu tô lendo... Mas quantos livros você recebe por mês? Um por mês. Então, assim, agora por mês não. Agora a gente começou a ler literatura russa, né, pra ver se a gente aprende alguma coisa. De russo. De russo. Eu já aprendi um nome. Já que eu vou dar pra minha filha, Naschenka. Gekovsky. Então, tudo tem o Kovsky no final. Sim, então, sim. já sei disso. Ou o OL, né? All, né? Tipo... E Padova, Padová, Padoca. Padoca veio do russo. Do russo, sim. Lá na Rússia eles chamam a padaria de Padoca. De Padoca, Padokov. Entendeu? Tem um Padokov. Comer um pão. Um pão wok. Bom... Mas, o meu último, pra finalizar, é Os 100 Anos de Solidão. O que eu tô amando? Você tá amando o livro, né?
Você acha que não? Eu não sei. Não, aqui, ó. Eu comecei a Só ler o livro críticas. agora. Tô na página 70. Daí, o que acontece? Eu gosto bastante de ler enquanto eu tô no metrô, enquanto eu tô fazendo qualquer coisa, né? Às vezes eu vou pra academia também, quando eu vou fazer só, tipo, bicicleta, eu também vou, porque daí eu acho que o tempo passa mais rápido, eu também gosto de levar o meu livro. Só que esse é um livro que genuinamente não consigo ler se não for no completo silêncio, porque não dá o linguajar, o vocabulário é muito distante e o jeito que o autor conta, tipo, tem uma parte, que era a parte que eu tava lendo agora no metrô, que ele tá falando que o pênis de dos filhos do protagonista é grande. Mano, ele demora 3 páginas pra, tipo, dar essa descrição de um jeito que é, tipo, e que a mãe dele ficou preocupada quando viu, porque achou que era algo anormal, ela foi na cartomante pra descobrir se era alguma coisa normal ou não era. Então, tipo, ele é um livro engraçado e, ao mesmo tempo, muita informação. Mas é isso, assim, tinha um casal conversando altíssimo do meu lado no metrô. Eu acho que eu demorei 15 minutos pra conseguir ler uma página. Não, é porque você não consegue acompanhar, tipo, é muita informação. Mas é isso, mas eu tô gostando do livro. Ele ganhou o Nobel de Literatura com esse livro. Ganhou. Inclusive, nessa edição especial, tem toda uma primeira parte, que é antes da história de fato começar, que conta sobre um pouco da trajetória profissional do Gabriel Garcia Marques, que é o autor. Que, assim, não foi uma coisa simples, não foi fácil. Ele já tinha lançado uma caralhada de coisa, tinha trabalhado em muita coisa que ele não gostava, que ele não queria trabalhar. Tava com o aluguel atrasadíssimo, acho que por uns 9 meses. É doido isso, né? E daí demorou pra caralho pra escrever esse livro. E aí o livro foi o sucesso que foi. Mas até, inclusive, atrás dessa edição tem um monte de obras dele, porque muita gente não conhece essas obras todas. E ele tem um monte. Eu gosto de Amor nos Tempos de Cólera. Também é um dos Ai, amiga, e o meu favorito, o livro de gravuras do Don Quixote. Esse você consegue ler no metrô. Esse é um livro de gravuras, o Don Quixote, que eu acabei de ganhar da Giovana. Não é lindo? Belíssimo. Vou te dar de presente. É isso, gente. Se você gostou desse conteúdo de livros, falando de livros e tudo mais, deixa aí nos comentários. Daí a gente traz mais dicas, a gente vai ler mais, a gente promete que vai ler mais. Pelo menos eu prometo que eu vou ler mais. E vou trazer mais livros se vocês gostarem desse conteúdo. Se eles não gostarem, que se foda. A gente vai fazer daqui uns dias de novo. É isso. Amiga, a gente faz uma playlist desse tipo de conteúdo. Mas se as pessoas começarem a ler e não acessarem o canal no YouTube, então você assiste esse vídeo lendo um bom livro. Você escuta, tá? Escuta e lê o livro. Atenção super, né? É verdade, não vamos ficar incentivando a leitura, porque senão a galera não vai assistir as futilidades de comer bala que a gente traz. Não leia esse livro aqui. Não leia nenhum. É isso, até a próxima semana. Tchau, gente. Tchau.